Acredita que todos os seus erros morrem com você? E se eu te dissesse que existe um momento depois da morte em que nenhuma justificativa funciona e a única coisa que fala por você é a sua consciência? Um médico brilhante, uma paciente que via espíritos, uma promessa esquecida, um espírito que não esqueceu. Ele não acreditava em obsessão, até ser confrontado por quem deixou morrer. Ele não acreditava em tribunal espiritual, até ter que encarar o próprio julgamento. E quando a morte chegou, não houve luz imediata. Houve verdade. Essa história não é sobre medo, é sobre responsabilidade. Fica até o final, porque o que acontece depois do desencarne pode mudar a forma como você vive hoje. Se esse tipo de história mexe com você, deixa o like agora. Isso fortalece o canal e faz o algoritmo entregar mais conteúdos assim. Se inscreve e ativa as notificações, porque as próximas histórias vão aprofundar ainda mais nesses mistérios que quase ninguém tem coragem de explorar. Comenta aqui. Você acredita que existe justiça depois da morte? Compartilha com alguém que gosta de histórias espirituais intensas. E não esquece de hypar o vídeo. Espalha essa reflexão para que mais pessoas pensem sobre as próprias escolhas. Agora respira fundo, porque a história começa entre dois mundos. Capítulo 1. O homem que não acreditava. O Dr. Augusto Montenegro era conhecido por duas coisas: competência cirúrgica e desprezo absoluto por qualquer assunto espiritual. Espírito, energia passe, dizia. Isso é sugestão psicológica. Era frio técnico preciso. Para ele, o cérebro produzia tudo, inclusive Deus, até conhecer Elisa. Capítulo 2. A paciente que via o que ele não via. Elisa, 34 anos. Síndrome dolorosa sem causa orgânica definida. Exames normais. Ressonância normal. Marcadores inflamatórios normais. Mas a dor era real. Eles ficam ao redor da minha cama, disse ela numa noite. Quem? Perguntou Augusto impaciente. Espíritos. Alguns sofrem. Um deles tem ódio. Ele anotou. Quadro psiquiátrico associado. Naquela mesma noite, durante a visita hospitalar, as luzes oscilaram. O monitor cardíaco desligou. O ar ficou pesado. E Augusto sentiu o cheiro de algo queimando. Nada estava queimando. Coincidência elétrica. Mas ao sair do quarto, o cheiro desapareceu. Capítulo 3. O nome. A família pediu autorização para um passe espírita. Se isso piorar o estado psicológico dela, responsabilizo vocês. Durante o passe, Elisa começou a tremer. Ele está aqui. Está com raiva. Augusto sentiu pressão no peito. Ele diz que conhece você. Augusto reagiu com ironia. Isso é indução emocional. Mas naquela madrugada ele sonhou. Um homem ferido. Roupa antiga. Olhos cheios de decepção. Você prometeu que voltaria, doutor. E pela primeira vez o medo não foi racional. Foi visceral. Capítulo 4. A obsessão declarada. Relógios paravam perto dele. O celular desligava. Sussurros vinham no momento de adormecer. Um pensamento fixo começou a repetir-se. Você me deixou morrer. Ele investigou causas neurológicas, exames normais. Durante uma cirurgia complexa, sua mão tremeu. E ele ouviu claramente. Sinta agora o que é falhar. Augusto quase perdeu o paciente. Aquilo não era coincidência. Era perseguição. Capítulo 5. O confronto fora do corpo. Após dias sem dormir, Augusto desmaiou em casa. Despertou lúcido. Fora do corpo. Viu a própria sala. Viu seu corpo caído. E viu o homem. Agora nítido. Meu nome é Tomás. Memórias explodiram. Século XIX. Cidade pequena. Ele também médico. Tomás, trabalhador pobre, ferido. Augusto prometera voltar com medicação, mas atendeu um homem influente primeiro. Tomás morreu esperando. Eu chamei seu nome até perder a voz. Augusto sentiu a dor da asfixia. Sentiu o abandono. Eu não lembrava. Eu lembrava todos os dias. O confronto foi direto, sem exagero sobrenatural. Apenas consciência contra consciência. Capítulo 6. A tentativa de reparação. Augusto voltou ao corpo transformado. Não virou místico. Virou responsável. Autorizou o novo passe para Elisa. Durante a reunião, declarou mentalmente: eu errei. Tomás manifestou-se por intermédio dela. Eu quero que ele sinta o abandono. Augusto respondeu: eu já estou sentindo. A agressividade diminuiu, mas o ressentimento permanecia, porque culpa não é reparação. Capítulo 7. O desencarne. O desgaste físico e psíquico culminou num infarto fulminante. Dessa vez o desprendimento foi definitivo.
Augusto viu a equipe tentando reanimá-lo, sentiu lucidez imediata e percebeu algo essencial. Ele não foi levado. Ele apenas passou a perceber o plano compatível com sua consciência. Tomás estava ali, não como agressor, mas como alguém ainda preso à dor. Agora você não pode negar. Capítulo 8. O Tribunal da Consciência. O chamado tribunal não tinha juízes, tinha clareza. Mentores espirituais aproximaram-se quando ambos estavam em condição emocional de compreender. A memória espiritual expandiu-se. Augusto reviu a decisão consciente de priorizar status. O sofrimento de Tomás. Outras existências marcadas por orgulho profissional. Cada cena era sentida, sem condenação externa. A própria consciência era o julgamento. Tomás também foi convidado a rever sua trajetória após a morte. Décadas alimentando ódio, recusando reencarnações, ligando-se obsessivamente ao antigo médico. Um mentor esclareceu. A lei de causa e efeito não pune, educa. Augusto perguntou: qual é a minha sentença? Resposta: aquela que você aceitar como reparação. Capítulo 9. A decisão difícil. Foi proposta a reencarnação conjunta, não obrigatória, escolhida. Augusto poderia nascer em condição de vulnerabilidade, dependente dos cuidados de Tomás, para experimentar confiança, humildade e dependência. Tomás poderia nascer em posição de autoridade, para aprender compaixão em vez de vingança. Tomás hesitou. Perdoar era mais difícil que odiar, mas percebeu algo decisivo. O ódio o mantinha preso ao instante da morte. Perdoar o libertaria. Ele aceitou, não por benevolência instantânea, mas por exaustão da própria dor. Epílogo. O suspense verdadeiro. Anos depois, um menino nasce com cardiopatia congênita. O pai é médico. O nome dele é Tomás. Ao segurar o filho frágil nos braços, sente uma responsabilidade inexplicável. Não há memória consciente, mas há vínculo. A história recomeça. E a pergunta permanece. Dessa vez a reconciliação acontecerá? Eles se perdoaram?